Dou glórias a Deus por sua vida. Que ótimo contar com você que acompanha a nossa vitamina de fé todos os dias. Muito obrigado, minha querida, meu querido. Vamos juntos, vamos. Deus está aqui. Deus está aí. Nós precisamos autoridade espiritual para vencermos nesse mundo. Se você olhar à sua volta, talvez você nem tenha necessidade de ir muito longe. Você já pode apontar alguém, conhecer alguém que tem uma vida sofrida porque não consegue vencer coisas simples. Alguém que seja derrotado por coisas simples, talvez você conheça. Quem sabe você até já falou para essa pessoa. Como pode você viver dessa forma, sendo derrotada ou derrotado por isso aí? Vença isso, em nome de Jesus. Mas aquela pessoa não consegue usufruir o poder que Deus quer disponibilizar para ela. Não consegue assimilar essa verdade da autoridade espiritual que nós recebemos do céu. Mas, para que possamos verdadeiramente aproveitar esta autoridade espiritual para vencermos o diabo, para vencermos as coisas más, a gente precisa entender a autoridade de Deus. Por isso viemos aí do estudo muito especial sobre os atributos de Deus. Verdade? Quem é Deus, hein? Estamos conhecendo um pouco mais. Quem é Deus? Ele é a fonte de toda autoridade. Deus tem poder para colocar pessoas no poder. Deus tem pessoas para tirar pessoas do poder. Quando Deus coloca alguém no poder, Ele está tendo um propósito. Quando Deus investe autoridade em alguém, Deus está tendo um propósito e nós precisamos aprender a respeitar as autoridades. Eu não entendo isso, Edson Bruno. Deus dá autoridade para alguém, Deus permite alguém ser um prefeito, um governador, um deputado, um vereador. Deus permite alguém ser um senador, um presidente da República? É claro que sim. Claro. Isso está no desenho de Deus, no projeto de Deus, e nós precisamos entender isso. Esse entendimento vai fazer a gente compreender um pouco mais a vida. Com certeza absoluta. Vamos abrir a Bíblia, vamos? Entender que as autoridades são instituídas por Deus. Já falei um pouquinho sobre isso, mas foi muito pouco. Temos que falar mais sobre esse assunto, porque a gente precisa aprender a respeitar. Muita gente por aí falam demais. Não conseguem respeitar nada e nem ninguém. Isso é um problema sério. Eu até lembrei um pouquinho no H11 passado sobre pessoas que às vezes dizem, né? Eu só obedeço a Deus. Eu só obedeço a Deus. Cuidado, porque nem a Deus estas pessoas obedecem. A pessoa que usa esta frase, ela não tem humildade. Ela é investida de um orgulho. E quem investe esse orgulho numa pessoa, hein? De onde vem o orgulho pessoal? De onde vem? Quem caiu do céu por ser orgulhoso? Quem? Responda. Eu não preciso nem falar. Nós vamos falar, aliás, sobre isso mais tarde, sobre essa questão. Daquele que se orgulhou muito, se achou muito grande, e foi jogado do céu. Não conseguia respeitar autoridade alguma.
Eu não sei se você lembra, mas João, capítulo 19, versos 10 e 11. Ouça que interessante. Aqui, o nosso Jesus estava sendo condenado à crucificação. Verdade. Jesus estava sendo condenado à crucificação. Jesus estava diante de Pilatos. Lembram de Pilatos? Exatamente. Jesus estava ali, em frente a Pilatos. E Pilatos fica nervoso. E ele diz assim: você se nega a falar comigo? Pilatos está perguntando para Jesus. Ouça, ele faz uma pergunta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo ou crucificá-lo? Olha a pergunta de Pilatos. 2 perguntas, em sequência. A primeira: você se nega a falar comigo? Segunda pergunta: não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? O que será que Jesus iria fazer agora, hein? Que resposta Jesus daria a Pilatos exatamente nesse momento? Será que Jesus menosprezaria aquela autoridade que estava ali, em frente a ele? Observem a sabedoria de Jesus, dando uma lição tão grande, tanto em Pilatos como uma lição que permaneceria para você e para mim. Ouça a resposta de Jesus. Jesus então respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Você conseguiu entender que resposta extraordinária de Jesus? Em primeiro lugar, Jesus está dizendo que toda autoridade vem de Deus, mas Jesus está reconhecendo a autoridade de Pilatos. Isso aqui é um exemplo para nós. Muitas vezes não queremos reconhecer autoridades que são investidas de autoridade. Tem uma permissão para exercer autoridade concedida por Deus. E Jesus, o próprio Jesus, reconhece isso. Não terias nenhuma autoridade sobre mim, Pilatos, se esta não te fosse dada de cima. O que mostra isso aqui? Mostra que Jesus está reconhecendo a autoridade de Pilatos. E mostra para você e para mim que precisamos muitas vezes descer do pedestal, reconhecer autoridades, respeitar autoridades. Só dessa forma, nós seremos capazes de compreender a autoridade de Deus, a entender que toda autoridade vem de Deus. Eu tenho muito medo mesmo quando eu observo pessoas falando do presidente da República, falando de todas as autoridades, falando. Outro dia, eu publiquei um vídeo no meu Instagram, um vídeo sobre o Afeganistão. E eu pedi na descrição, por favor, não comentem temas políticos, não citem temas políticos, não mencionem nomes, por favor. E publiquei o vídeo. O assunto é missionário, o assunto é desafiador, é Afeganistão, pois não adiantou nada eu pedir, nada. Eu tive que perder uma porção de tempo deletando comentários, comentários pejorativos sobre o presidente dos Estados Unidos, comentários maldosos de pessoas que não sabem, não entendem o que estão falando. Não pode, isso é antibíblico.
inclusive. É verdade. Eu até no meu programa de rádio, eu alertei, eu disse, não comentem, não façam isso. Um dia você precisará, quem sabe, de um visto americano para participar de um congresso nos Estados Unidos, para fazer um curso nos Estados Unidos, para visitar alguém nos Estados Unidos ou para, quem sabe, fazer turismo nos Estados Unidos. E você irá à embaixada americana para pedir um visto. Lá, eles estarão cientes dos comentários que você fez. É verdade. Eu estava trabalhando, estava na minha atividade. O telefone tocou. Olhei, atendi o telefone. A pessoa disse, sou tal, sou pastor tal, estou aqui na embaixada americana. Ah, que problema sério, eu não consigo o meu visto, porque eles pediram para que eu imprimisse tudo que eu havia escrito no meu Twitter, há tantos meses atrás. Eu fui para o hotel, imprimi tudo e tem algo lá que eu falei sobre os Estados Unidos. Eu falei algo, eu citei algo. E agora eles estão dizendo que eu não posso ter o visto. Eu preciso de uma autoridade americana para falar sobre a minha pessoa. E você conhece alguém lá? E realmente eu lembrei de um major em Nova York que eu havia traduzido num grande evento. Este major, ele é um capelão da polícia de Nova York. E eu traduzi esse major. E eu lembrei-me dele. Essa pessoa sabia que eu tinha traduzido esse major. E fiz contato. Então este major entrou em contato com a embaixada para ajudar aquele pastor que estava lá na embaixada, tentando conseguir o visto, mas um comentáriozinho desse tamanho, menosprezando, falando mal, citando algo sobre o presidente dos Estados Unidos, sobre os Estados Unidos, fez com que tivesse o visto negado. São consequências que às vezes a gente nem imagina. Ah, vou falando. Não faça isso. Não faça. Sabe o que você deve fazer? Você deve orar. É bíblico. Ore pelas autoridades. Ore. Não perca tempo menosprezando, cancelando, falando frases que não se deve falar. Não faça isso. Não faça. Considere as autoridades. O mesmo vale, lógico, para o presidente do nosso país, o governador do seu estado, o prefeito da sua cidade. Cuidado, cuidado. Ore. Nós não vamos conseguir mudar com frases pejorativas, com cancelamentos na rede social, não, menosprezando, não. Nós vamos mudar com a nossa oração. Com a nossa oração. Aqui no Brasil, você ajuda a mudar com seu voto. Mas lá nos Estados Unidos, você não tem poder nenhum para mudar nada lá, a não ser com a sua oração. Então não comente nada, não fale nada. Não escreva. O que você escreve nos comentários na internet, isso fica para sempre. Cada vez que você escreve palavras-chave como o nome de um presidente, o nome de um país, isso fica registrado. Não vá pensar que quando você vai buscar um visto, e não precisa ser só para os Estados Unidos, para qualquer país do mundo, eles podem imprimir tudo que você... Aliás, eles nem vão imprimir. Eles vão ler e vão pedir para você ir lá num hotel e pedir misericórdia para imprimir todos os seus comentários de 1 ano. E aí você vai levar aquele calhamaço de papel lá na embaixada. E eles vão dizer, está aqui, ó. Você falou, por que você falou isso? E às vezes quer fazer uma viagem missionária. E aí não consegue um visto. Não é fácil. Você precisa se portar dignamente, respeitando autoridades. Talvez alguém diga, mas eu nunca vou viajar. Serve para você também. Todos nós precisamos nos portar dignamente. Isso é bíblico.
respeitar. Que Deus nos ajude a respeitarmos autoridades. A gente vai continuar nessa trajetória. Autoridade espiritual. Ô Edson Bruno, eu pensei que você falaria sobre a autoridade para derrotar o diabo e tal, expulsar demônios. Claro, é bem isso mesmo. Mas tudo começa exatamente aqui. Se você não consegue respeitar autoridades, se você não entende a palavra autoridade, então você não terá autoridade para vencer o mal. Jesus entendeu tudo. Jesus ficou respeitoso diante de Pilatos, reconhecendo que a autoridade dele tinha vindo do Pai, e o que ele quisesse fazer seria feito. Ah, meu Deus, ajude-nos a nos portarmos dignamente aqui nesse mundo. Obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Muito obrigado, meu Deus. Ajude-nos a verdadeiramente respeitarmos autoridades, a entendermos isso, a orarmos pelas autoridades, a vivermos como cidadãos e cidadãs, sermos verdadeiramente relevantes onde nós estamos, com respeito, Senhor, com respeito. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Terminou hoje. Até amanhã.